Olá, meu nome é Juliana Micaela Leite Vieira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso e autora, juntamente com meu orientador, professor Dr. Benedito de Elcio Moreira, do artigo Comunicação e Educomunicação aliadas no combate ao mosquito Aedes aegypti para a mudança cultural, no eixo temático Educação, Cultura e Sociedade, no terceiro Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Como problema de pesquisa, decidimos investigar na contemporaneidade como foram e são as ações de comunicação e educação no combate ao mosquito Aedes aegypti, que neste ano de 2024 retorna com uma epidemia mais forte que as anteriores. O artigo estabelece 3 objetivos. O primeiro é apresentar a série histórica de epidemias de arboviroses urbanas no Brasil a partir da metade do século XX e século XXI. O segundo é mostrar as ações de controle e combate no período citado, em especial educação e comunicação. O terceiro objetivo é demonstrar a importância da educação e comunicação como campos de conhecimento que devem ser utilizados de forma sistemática e a longo prazo para uma mudança cultural na sociedade, visando o controle das arboviroses urbanas e outras enfermidades. O estudo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica. Identificamos que as ações de controle e combate são sazonais e reativas. A utilização dos campos de conhecimento, de comunicação e educação, foco da análise, iniciou-se formalmente no século XX e são utilizados de formas pontuais e defensivas, sem um planejamento a longo prazo para proporcionar uma mudança cultural na sociedade. Braga e Vale, 2007, fazem um breve relato da dengue no Brasil, nos séculos 20 e 21. Entretanto, destacam que existem referências da doença no Brasil desde 1846. No levantamento bibliográfico, identificamos 9 séries epidêmicas: 1986 e 1987, 1990 e 1991, 1997 e 1998, 2001 e 2002, 2006 e 2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2019, 2020 e a última agora em 2024. Das 9 séries, neste vídeo discutiremos 6. As demais são discutidas no artigo. As 2 primeiras epidemias, 1986, 1987 e 1990 e 91, se restringem a alguns estados no Nordeste e Sudeste, com circulação dos sorotipos DEN1 e DEN2. A 4ª série epidêmica, 2001-2002, foi identificado o vírus DEN3, nos estados do Rio de Janeiro e Roraima. No ano de 2002, foi registrada a transmissão de dengue em todos os estados, com exceção de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na 5ª série epidêmica, 2006-2007, os casos de dengue clássica e hemorrágica que prevaleciam em adultos começaram a ter maior incidências em crianças. Na 7ª série epidêmica, em 2015 e 2016, o Brasil passava por uma epidemia de dengue, zika e chikungunya. Nesse período, houve um aumento dos casos da síndrome de Guillain-Barré, que poderia ser o resultado da infecção por zika ou chikungunya, ou ambas. Outra ocorrência foi o aumento da frequência dos casos de microcefalia no Nordeste do Brasil e que depois se espalhou por todo o país. Na 9ª série epidêmica, em 2024, nas primeiras 9 semanas do ano, apresenta um total de 1.342.086 casos prováveis de dengue, com 763 óbitos em investigação e 363 óbitos confirmados por dengue, ao se comparar com o ano de 2023. Nas 9 primeiras semanas, houve 339.553 casos prováveis,
tendo um aumento de 295,25%. O número de casos de morte por dengue no início de 2024 é o pior dos últimos 5 anos e pode ser ultrapassado. Os fatores climáticos são apontados para a explosão de casos. O calor acima da média e o período chuvoso criam condições ideais para a proliferação do mosquito. Sobre a febre chikungunya, nas primeiras 9 semanas de 2024, foram identificados 70.169 casos prováveis, 54 mortes são investigadas e 27 confirmadas. Ao se comparar com 2023, nas primeiras 9 semanas, foram identificadas 38.466 casos, tendo-se um aumento de 82,41%. Com o Zika vírus, nas primeiras 8 semanas de 2024, foram identificados 1.318 casos prováveis, sem nenhuma notificação por morte. Comparando-se com o ano de 2023, nas primeiras 8 semanas, foram identificados 1.134, tendo-se um aumento de 16,23%. As 3 arboviroses citadas são transmitidas pelo mesmo mosquito, a Aedes aegypti, que também pode transmitir a febre amarela urbana. Em publicação do portal do Ministério da Saúde em 2024, foi informado que 75% dos criadouros do mosquito de dengue estão nos domicílios, como caixas d'água abertas, vasos de plantas, garrafas PET, materiais em depósitos de construção, entre outros. Esses dados foram obtidos através do 3º levantamento rápido de índice de infestação pelo mosquito e do levantamento de índice amostral, Lira-Lia, os quais consistem em um método simplificado para a obtenção rápida de indicadores entomológicos, o qual permite a distribuição do vetor Aedes aegypti. Braga e Vale 2007 destacam que o combate ao mosquito Aedes foi institucionalizado de forma sistemática a partir do século XX. Na série epidêmica de 1986 e 1987, as ações de combate à dengue foram coordenadas pela Superintendência de Campanha de Saúde Pública, SUCAM, por intermédio do Programa de Controle de Febre Amarela e Dengue. No ano de 1990, foi criada a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, responsável pelas ações de combate da dengue. No ano de 1996, o Ministério da Saúde criou o Plano de Erradicação do Aedes aegypti, o PEA, com participação de vários ministérios e uma proposta de ação integrada em 9 áreas. Primeira, entomologia. Segunda, operações de campo de combate ao vetor. Terceira, vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Quarta, saneamento. Quinta, informação, educação e comunicação social. Sexta, vigilância epidemiológica e sistema de informações. Sétima, laboratório. Oitava, desenvolvimento de recursos humanos. E nona, legislação e suporte. O PEA só conseguiu iniciar as atividades no ano seguinte, por conta das celebrações de convênio, e atendeu 3.701 municípios brasileiros. Das 9 áreas onde pretendia atuar, 5 não foram implementadas. São elas: saneamento, informação, educação e comunicação social, desenvolvimento de recursos humanos e legislação e suporte. Braga e Vale 2007 destacam que, apesar das dificuldades, o plano contribuiu para combater o vetor, mas suas ações eram voltadas especialmente para o uso de inseticidas e eliminação dos criadouros. No ano de 2001, a FUNASA desistiu de erradicar o mosquito e passou a controlar o vetor, nos municípios onde havia maior transmissão da doença. No ano de 2002, foi implantado o Plano Nacional de Controle da Dengue, com algumas propostas de mudança, entre as quais estavam
a elaboração de programas permanentes, a criação de campanhas de informação e mobilização social da população, colocando-a como responsável pela manutenção de um ambiente sem criadouros do mosquito, fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica, melhoria da qualidade de campo no combate ao vetor, integração das ações de combate na atenção básica, utilização de instrumentos legais para a eliminação de criadouros do vetor em áreas particulares, entre outros. 2012, na pesquisa Avaliação da Comunicação na Prevenção da Dengue, buscou comparar os discursos da mídia, das instituições de saúde e da população entre os anos de 2003 e 2007, na cidade do Rio de Janeiro. Ela tece algumas reflexões a respeito das comparações entre as três instâncias. A primeira é uma acentuada convergência entre os discursos das instituições com o da mídia, seguindo uma só voz quando ocorrem eventos epidemiológicos. As instituições somente se mobilizam em concretizar ações sobre comunicação contra a dengue quando ocorre uma epidemia. Segundo, as falas nos materiais de divulgação e na imprensa são as autorizadas. Médicos, cientistas, instituições de saúde, a fala da população na mídia serve para ratificar o que as autoridades falam. Terceiro, as duas instâncias apresentam o discurso higienista, associando doença à sujeira e operando um discurso preventivista, no qual não se contextualiza e é ahistórico. Não aproveita o conhecimento anterior já adquirido sobre o combate, sempre vai para a população como se ela não soubesse de nada. O quarto ponto realçado na pesquisa é que a população, mesmo recebendo essa comunicação que se apresenta como uma transferência de informação, sem uma contextualização e um debate de ideias, consegue contextualizar o que lhe é passado através de sua condição de vida e políticas públicas disponíveis. Jaguiar e Araújo, 2016, fizeram uma análise da cobertura midiática e dos anúncios oficiais nos meses de novembro e dezembro de 2015, no período da 7ª série epidêmica de dengue, zika vírus e chikungunya. Apontaram que as pessoas negligenciadas pelos poderes públicos foram as mais afetadas. Na cobertura da imprensa, foi exposta a narrativa de sofrimento das mães, fazendo uma reflexão sem terem respostas. Na cobertura, o interesse era falar dos mais atingidos ou a lógica da espetacularidade. Outro ponto abordado é a limitação do conhecimento científico acerca do surgimento da epidemia de zika vírus, em que se conhecia pouco sobre a doença. A imprensa, por sua vez, cobrava por respostas. Nesse período epidêmico, também foram feitas ações integradas com o Ministério da Educação, com a campanha Zika Zero, envolvendo escolas da rede básica, técnica, tecnológica e superior. Agora, em 2024, o Ministério da Saúde lançou uma ação de mobilização nas escolas públicas do país, retomando o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação. Essas ações de educação devem ser permanentes e não esporádicas, funcionando apenas na ocasião de alguma epidemia. No estudo, apontamos que as ações de comunicação também são necessárias. Identificamos que a partir de 2002 a população foi convidada formalmente a participar como um agente no combate para a eliminação dos criadouros. A divulgação maciça de informações e campanhas de mobilização da população são cada vez mais valorizadas. Neste ano, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária de utilidade pública, mostrando pessoas reais que se livraram da doença, dengue hemorrágica, zika vírus e chikungunya, conclamando a população para estar junto no combate contra o mosquito. As peças publicitárias ressaltam a importância de se trabalhar juntos,
a sociedade e os 3 entes federados, União, Estados e municípios. É solicitada à população que não se automedique, procure uma unidade de saúde e receba bem os agentes de saúde e endemias. A propaganda é fechada com o seguinte slogan: combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Gomes Júnior e Batista 2012 expõe que as campanhas de saúde pública têm buscado motivar os cidadãos a colaborarem para alguma causa. A conscientização individual, segundo os autores, é o objetivo maior a ser alcançado para o bem do grupo, o qual, todavia, depende de ações individuais de todos os integrantes. A mensagem da campanha em pauta é a mobilização da população para limpar os quintais e locais que possam acumular água, pois, conforme levantamento do Ministério da Saúde, 75% dos focos do vetor estão nos domicílios. Como resultados, identificamos que as ações de combate e controle ao mosquito Aedes aegypti são reativas e em cima da hora, ou seja, ocorrem somente numa epidemia ou surto, não havendo uma ação sistemática integrada com outros órgãos, em especial o Ministério da Educação e a Secretaria de Comunicação Social, o que torna o combate mais caro e não educa, e a responsabilidade, que é de todos, recai sobre o poder público. 2 pontos que gostaríamos de salientar é a necessidade de um trabalho contínuo de educomunicação nas escolas e a melhoria da comunicação com a sociedade, que deve ser dialógica. Esse formato informacional exclusivamente não cabe neste momento na sociedade contemporânea, em que o volume e a frequência de informações são intensos, por conta dos desafios causados pelo ser humano a partir da industrialização em larga escala em todos os países, com o acúmulo de gases de efeito estufa sobre o clima, gerando aquecimento global, além do consumo excessivo dos recursos naturais e a drástica diminuição na biodiversidade, o planeta enfrenta danos sem precedentes sobre o meio ambiente, ao ser humano e aos animais. Com essa exposição, gostaríamos de ressaltar o conceito One Health, saúde única, que é uma visão integrada e unificadora entre a saúde humana, animal e ambiental, o qual pode ser utilizado para problemas complexos de saúde e multidisciplinares. As arboviroses urbanas, dengue, zika e chikungunya podem ser consideradas um problema de saúde única, pois o aquecimento global tem propiciado um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito, que afeta ao ser humano, que por sua vez precisa cuidar do meio ambiente para que ele esteja equilibrado e não volte contra si. Como conclusão, observamos que a comunicação e a educação são utilizadas de forma reativa, em cima da hora, de forma sazonal, não se tendo uma preocupação em se trabalhar sistematicamente a longo prazo para uma mudança cultural nos comportamentos da sociedade. Um ponto nas ações de comunicação são as homogeneizações do público-alvo, com abordagens padronizadas e estereotipadas, tendo a necessidade de uma averiguação se está ocorrendo uma apropriação do conteúdo pela sociedade. Para essa mudança de cenário, sugerimos que as ações de comunicação para o combate e controle do mosquito sejam trabalhadas a longo prazo e não somente quando acontece um surto ou epidemia. Para uma mudança cultural visando a alteração de hábitos, para eliminação de criadouros, sugerimos a implantação a longo prazo de educomunicação com atividades nas escolas, tanto no ensino básico, fundamental, tecnológico e superior. Acreditamos que é pela educomunicação em um trabalho a longo prazo que poderemos implementar mudanças significativas na sociedade. Muito obrigada!